O corpo humano é tão complexo e inexplorado quanto o próprio universo. Não acredita em mim? Bem, este será um vídeo muito curto. Espere um minuto. E se eu lhe dissesse que havia um órgão no corpo humano que não conhecíamos até 2019? Como isso aconteceu? Bem, aqui estão algumas outras coisas incríveis sobre nós. O microcosmo. Escovar os dentes nem sempre é bom. Se você fizer isso com muita força, poderá até remover o esmalte deles. Os neurônios se recuperam e, na verdade, fazem isso muito rápido. Até 5 milímetros por dia, desde que a célula em que ele se localiza esteja intacta. Você pode se orgulhar do seu queixo, pois nenhum outro animal tem, somente os humanos. Você não gosta do som da sua própria voz nas gravações porque está acostumado a ouvi-la de maneira diferente dentro da sua cabeça. Acontece que as paredes do seu crânio a modificam para você. Você pisca mais de 15 mil vezes por dia e o músculo da pálpebra é o mais rápido do corpo. Suas unhas crescem mais rapidamente na mão dominante, também durante o verão e em dias ensolarados. No inverno, bem menos. Todos os ossos do seu corpo serão completamente renovados em 10 anos. É um você novinho em folha. Nós temos mais em comum com uma banana do que imaginamos. Os humanos compartilham 60% de seu DNA com essa fruta. A gordura corporal se transforma em CO2 e água, o que basicamente significa que você a exala. Você também tem bastante matéria-prima para fazer cerca de 7 barras de sabão. Pessoal do filme Clube da Luta, alguém aí? A única parte do seu corpo que não recebe sangue é a córnea, no olho. Ela capta oxigênio diretamente do ar. Você tem quase 100 ossos a mais quando é criança do que na idade adulta. À medida que cresce, alguns ossos se fundem. Na verdade, ninguém sabe quantos músculos são necessários para sorrir ou franzir a testa. Ainda mais, algumas pessoas têm 40% menos músculos faciais do que outras. A cada ano, uma pessoa comum perde cerca de 2,5 kg de pele. Ainda bem que não é tudo de uma vez só. As papilas gustativas na boca não são visíveis a olho nu. Essas pequenas protuberâncias na sua língua são chamadas papilae e as papilas gustativas ficam em cima delas. A propósito, as próprias papilas gustativas vivem apenas por 10, 14 dias e depois são substituídas, tipo os estagiários. A pele na ponta dos dedos fica toda enrugada para você ter uma melhor aderência debaixo d'água. Mas os cientistas ainda não descobriram o motivo disso. As mulheres veem mais variações de cores do que os homens. Em média, elas conseguem enxergar cerca de 3 a 4 vezes mais tons. Respirar e piscar são os únicos processos que você realiza automaticamente, mas ainda consegue controlar. Começou a perceber as duas coisas agora, não é? Existe um órgão que só foi descoberto em 2019. Ele se chama interstício e é um revestimento entre outros órgãos e músculos. Pode ser que você queira tomar nota disso. Haverá um quiz depois. Podemos perder os dedos dos pés no processo de evolução. Originalmente, nossos ancestrais precisavam deles para subir em árvores e eram muito mais longos. Agora, quase não os usamos mais. A dor é uma reação necessária, pois nos ajuda a entender que algo está errado conosco. Se não houvesse dor, não conseguiríamos diagnosticar muitas doenças e não nos venderiam analgésicos. Os fiapos se acumulam dentro do seu umbigo porque lá dentro existem pelos específicos para segurá-los. Francamente... O fígado é o único órgão do corpo que pode recuperar seu tamanho original, mesmo que sobre apenas um pequeno pedaço dele. Somente sua cabeça é propensa à alopecia ou calvície. É por isso que o cabelo geralmente é transplantado de outras áreas do seu corpo. Não há posição relaxada da língua na boca. Ela está sempre tensa, mas nunca se cansa, embora seja um músculo. O alongamento, assim como o bocejo, aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos e também libera endorfinas. Isso faz você se sentir bem e acordar. Por falar em bocejar, isso ajuda a capturar mais oxigênio do ar quando o seu cérebro está cansado e precisa de um empurrão, como agora mesmo. A propósito, não são só os bocejos que são contagiosos. Quando você vê alguém se coçando vigorosamente, logo começa a se coçar também. Coçar ajuda porque envia um sinal de dor ao cérebro, que desvia sua atenção da irritação. Seu pé tem o mesmo comprimento que seu antebraço, do pulso até o cotovelo. Pode conferir. Você também é um pouco brilhante, mas sua luz é tão fraca que não consegue vê-la. No espaço, seu corpo fica um pouco mais alto. Como não há gravidade, sua coluna relaxa. Você também envelhece mais rápido, quanto maior a altitude em que estiver.
Fazer cócegas é desagradável para muitas pessoas, mas elas ainda riem porque é um reflexo involuntário. E podem até sentir dor, mas não param de rir. Faça cócegas com responsabilidade. O maior osso do corpo humano é um que se localiza na coxa, o fêmur, enquanto o menor é o osso estribo. Ele fica no ouvido médio e tem apenas 2,5 mm de tamanho. Não nos lembramos da nossa infância, pois nossa memória continua a se desenvolver até a adolescência. Antes disso, ainda há muita coisa desconhecida em nossas vidas para lembrarmos de tudo corretamente. Nós coramos por causa de um pico de adrenalina. Além disso, o revestimento do estômago fica vermelho também. Confira, engula uma GoPro e veja. Não faça isso. A razão exata pela qual temos impressões digitais ainda é desconhecida. Pode ser para melhorar a sensibilidade do toque? Acho que isso é só para dar algo para os investigadores fazerem. Mesmo se forem completamente apagadas por algum motivo, as impressões digitais restauram seu padrão depois de algum tempo. Você pode sentir até 1 trilhão de cheiros diferentes, mas há pessoas que não conseguem. Essa é uma condição chamada anosmia. Seu nariz e orelhas são as únicas partes do corpo que nunca param de crescer. Sim. Unhas e cabelos não são partes do corpo, pois não crescem como braços e pernas. E ambos são feitos do mesmo material chamado queratina. Há um motivo real para que os dentes do siso apareçam na boca, e em algumas pessoas, eles nunca nascem. Sua memória pode armazenar cerca de 4 terabytes de dados. É provavelmente por isso que algumas de suas memórias menos importantes são perdidas, para dar lugar a novas e mais importantes. Na maioria das vezes, o ar que você respira pelo nariz passa por apenas uma narina. Isso muda de vez em quando. Você pode viver sem um órgão ou parte do corpo que existam em pares, como os olhos, os braços, as pernas ou até mesmo os rins e os pulmões. Existem condições em que uma pessoa precisa remover todo o estômago, e ela ainda pode viver e comer normalmente depois disso. Se você alisar o cérebro, ele ficará do tamanho de uma fronha. Mover as orelhas é uma habilidade que prova a evolução. Nossos ancestrais as usavam para localizar inimigos e presas, assim como outros animais. A propósito, apenas 30% das pessoas que conseguem movimentar as orelhas são capazes de fazer isso com apenas uma. O sangue do seu corpo percorre uma distância equivalente a uma volta na Terra em apenas 2 dias. Você passa cerca de 1/3 da sua vida dormindo. Zzz. Já o seu gato faz isso durante cerca de 75% da vida dele. No geral, seus olhos ficam fechados por quase 40% da sua vida. Isso inclui não apenas dormir, mas também piscar, o que representa 10% das horas acordado. Se você estiver realmente muito faminto, seu estômago começará a mastigar as próprias paredes. E seu cérebro também. Você se sente desidratado quando perde cerca de 1% da umidade do seu corpo. Uma perda de 5% pode causar até mesmo desmaios. O intestino delgado é, na verdade, 4 vezes maior que o intestino grosso. Tem 6 metros por 1,5 metro. Você fica até 2,5 cm mais baixo à noite do que pela manhã. Isso ocorre porque sua coluna se alonga à noite, mas a gravidade a achata durante o dia. Embora seja muito difícil, é possível espirrar com os olhos abertos. Você não consegue engolir comida e respirar ao mesmo tempo, mas os bebês sim. Seus órgãos, que têm pares, não são simétricos entre si. Seu rim direito é mais baixo que o esquerdo, e os pulmões são diferentes em tamanho e forma. Ao contrário do mito que foi criado, usamos 100% do nosso cérebro, mas não o tempo todo. Suas mãos teriam a metade da força que têm se não fossem os dedos mindinhos. O esmalte dos dentes não é branco, é transparente e ligeiramente azulado. A dentina, que é a camada logo abaixo do esmalte, também não é branca, é amarela. Seus olhos não registram uma imagem contínua como um vídeo. Eles tiram uma série ininterrupta de fotos separadas que seu cérebro reúne em uma. Em média, o seu peso corporal consiste não apenas no seu próprio peso, mas também no de bactérias que vivem dentro e sobre o seu corpo. Eles podem pesar até 2,5 kg, então são 5 kg se você adicionar a pele que descama durante o ano. Eca! Embora o cérebro ocupe apenas 2% do seu peso corporal total, ele consome cerca de 20% de toda a energia que você ganha. Você se sente mal em uma montanha-russa porque seu cérebro pensa que está sendo envenenado. O motivo é toda a tontura. Pois é. Há pessoas que não cheiram mal quando suam. Isso ocorre porque elas têm muito menos bactérias na pele, que são exatamente a razão do odor.
Quando você grita, seu cérebro diminui o volume por conta própria. Caso contrário, você poderia ensurdecer. Quando você está de barriga cheia, acaba relaxando e quer dormir por causa do hormônio serotonina. É uma coisa predatória que herdamos de nossos ancestrais. A endorfina, também conhecida como hormônio da felicidade, é liberada toda vez que você espirra. Às vezes, seu cérebro também comete erros, mas existem neurônios que fazem a correção e enviam sinais corretos ao seu corpo. Você pode fazer cócegas em si mesmo, mas não de uma maneira que o faça rir. Há uma sensação de cócegas quando, por exemplo, um inseto passa pela sua pele. Você pode imitar essa sensação por conta própria. Você sempre consegue ver seu nariz com sua visão periférica, apenas escolhe não perceber. Os metais se dissolvem no ácido estomacal. Se você engolir uma moeda em algum momento, não se preocupe. O olfato participa ativamente da sensação do paladar. Se você não consegue cheirar, o sabor também é afetado. Se as suas impressões digitais fossem do tamanho do nosso planeta, você teria mãos realmente grandes. E elas seriam capazes de sentir desde edifícios afastados e até carros. O que você vê já é um pouco obsoleto. A imagem diante dos seus olhos é enviada ao seu cérebro e processada antes de você vê-la. Isso leva cerca de 60 milissegundos. É mais provável que você pegue um resfriado se respirar pela boca. Seu nariz filtra a maioria das partículas e também aquece o próprio ar. As impressões digitais, a estrutura do ouvido, a marca da língua e o seu cérebro são únicos. Não existem outros como os seus. Seu cérebro pode alimentar uma lâmpada com a eletricidade que produz no estado desperto. Você só conseguiria digerir a grama se tivesse 1 ou 2 estômagos adicionais, como as vacas. Bem, que bom que não conseguimos. Existem entre 100 milhões e 1 bilhão de bactérias vivendo em cada um de seus dentes. Isso é muita informação. Se o seu DNA fosse desenrolado e esticado em uma única linha, ele iria da Terra até Plutão e retornaria. Bem, os músculos podem se contrair se você estiver sob muito estresse ou tiver consumido muito café ou doces recentemente. A contração muscular é causada pelo excesso de estimulação do cérebro. Seu cérebro é um detector de temperatura. Quando sua pele está muito quente, ele envia um sinal para começar a suar. E quando está muito frio, você começa a tremer. Tremer é uma reação natural ao frio. As rápidas contrações musculares permitem que você aqueça mais rapidamente, como esfregar as palmas das mãos. O zumbido nos ouvidos é desencadeado pelo estresse. Ironicamente, por sua vez, isso pode causar ainda mais estresse. Suas mãos e pés ficam frios quando você está prestes a participar de uma reunião importante, porque seu corpo o prepara para passar por um estresse grave e economiza calor e sangue para os órgãos mais importantes. Somente o crânio consiste em 22 ossos diferentes. 14 deles são faciais. Soluços são uma reação a comer ou beber demais. Seu estômago distende e faz o diafragma logo acima dele contrair. Você pode ver uma célula do corpo humano a olho nu. Essa célula é chamada de óvulo. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Há pessoas que conseguem ouvir os olhos se movendo dentro da cabeça. Você não consegue deixar seus dedos musculosos na academia, porque não há músculos neles. Movemos os dedos com a ajuda dos tendões nos antebraços. Suas unhas das mãos crescem mais rápido que as dos pés porque recebem mais sol. Existem apenas 43 pessoas na Terra que têm um tipo sanguíneo sem antígenos das células de fator RH. O sangue delas é chamado de dourado. A cor dos olhos pode mudar ao longo da sua vida. Isso é mais perceptível em crianças que podem nascer com, por exemplo, olhos pretos que ficam castanhos com o tempo. Uma diferença nos níveis do pigmento da melanina pode causar heterocromia, ou cores diferentes dos olhos em uma única pessoa. Os huskies são naturalmente predispostos a isso. Os dentes são a única parte do seu corpo que não conseguem curar-se por conta própria. Os humanos são a única espécie na Terra a dormir de costas. Na verdade, não sei não. Você tem que ver o meu cachorro Pingo dormindo de costas. A cor azul dos olhos é, na verdade, uma mutação que ocorreu há cerca de 10 mil anos. Antes disso, os olhos das pessoas eram, na grande maioria, castanhos. As sardas não aparecem nos recém-nascidos porque só começam a se manifestar sob o sol. Se a melanina na sua pele não estiver uniformemente espalhada pelo corpo, você terá sardas. Ser preguiçoso não é um estado de espírito, mas um reflexo complexo do seu corpo. Ele reage à enorme quantidade de coisas que você precisa fazer. Você transpira quando está estressado, porque seu corpo precisa esfriar antes de uma ação intensa.
Suas mãos ficam molhadas primeiro, pois isso o ajudará a ter uma melhor aderência. Rir em situações inadequadas é normal. O riso é um poderoso calmante. Seu estômago ronca porque inicia um processo digestivo. Quando ouvir esse aviso, considere um sinal para comer alguma coisa. O principal alimento para o cérebro é a glicose, ou açúcar, e é por isso que você quer algo doce quando está intelectualmente cansado. As moscas volantes que você pode ver quando olha para um local iluminado são imperfeições dentro dos seus olhos. Elas impedem a passagem da luz e se tornam visíveis dessa maneira. Empurrões hipnóticos são os que fazem você acordar de repente com a sensação de que está caindo. Eles ocorrem porque todos os seus músculos relaxam de uma só vez e o cérebro não gosta disso nem um pouco. Seu corpo se sente pesado e estranho quando você está cansado, porque seus nervos não reagem adequadamente aos comandos do seu cérebro. Então, durma um pouco. Estalos nas articulações são absolutamente seguros. O som é apenas uma bolha de ar estourando dentro da articulação, que naturalmente volta ao lugar depois de um tempo. Até os gêmeos univitelinos podem parecer totalmente diferentes um do outro. Geralmente acontece em casais interraciais. Além do albinismo regular, também existe um tipo chamado albinismo ocular. Nesse caso, a melanina desaparece apenas dos olhos, o que os torna essencialmente incolores. Não apenas um quarto de seus ossos está em seus pés, mas todos são bastante fundamentais. Eles afetam sua postura e órgãos internos também. O cabelo cresce em torno de 15 centímetros por ano. Na vida, isso daria mais de 12 metros de cabelo. Sem falar nos pés peludos, o que é uma coisa totalmente diferente. Pessoas destras tendem a fazer tudo com o lado direito, até mastigar a comida. Com 60 anos, é provável que você perca metade do seu paladar. É por isso que a comida parece ter um sabor melhor na infância. Cerca de metade das pessoas fica arrepiada ao ouvir suas músicas favoritas. É um mecanismo de prazer que reage a algo que você e seu corpo gostam. Você queima mais calorias quando dorme do que vendo TV ou YouTube. Então, vá dormir já! Agora, para o quiz. Sim, eu avisei antes. Como é chamado o recém-descoberto revestimento de órgãos e músculos? Escreva seu palpite nos comentários. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos bem legais. Basta clicar à esquerda ou à direita e ficar no lado incrível da vida.